Olá, bem-vindo ao nosso curso de formatação de documentos utilizando o Microsoft Word. Já estamos aí na 7ª aula e hoje vamos trabalhar a formatação de tabelas e quadros. Tabela e quadro é a mesma coisa? Qual é a diferença entre os dois? Bem, para isso, a NBR 14724, as diretrizes do TCC, e agora vamos apresentar aí um pouquinho dessa norma de apresentação tabular do IBGE. O que diz a BNT? Que a fonte é 12 para todo o trabalho, excetuando-se a questão das fontes das ilustrações e das tabelas, que devem ter um tamanho menor e uniforme. E lá no item 5.9, tabelas, ele referencia o seguinte: elas devem ser citadas no texto, inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem e padronizadas conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Por isso vamos ver essa norma do IBGE. Ainda é uma norma antiga de 1993, então você pode ver que a fonte em si, a questão da estruturação aí do texto, você já vê que é um pouco mais antiga, Então, mas o que diz essa norma? Como que eu devo formatar as minhas tabelas? Então, como que eu tenho que fazer? A estruturação dos dados numéricos e nos termos necessários à compreensão de uma tabela deve ser feita com, no mínimo, 3 traços horizontais paralelos. O primeiro para separar o topo, o segundo para separar o espaço do cabeçalho, o terceiro para separar o rodapé. A moldura de uma tabela não deve ter traços verticais que a delimitem à esquerda e à direita. Então aqui se você pegar a norma lá do IBGE, você vai ver vários exemplos, Ele vai fazendo várias orientações, ele fala, olha, conforme exemplo tal, conforme exemplo 10, 15, 20, 16, 17, 18, Então são vários exemplos que tem no final da norma. Eu peguei alguns aqui, coloquei para a gente verificar, como que deve ser feita então uma tabela. Então aqui no exemplo aqui que eu peguei, então o que é interessante aqui, ele fala aqui, conforme está escrito aqui e aqui no 4.3.1, 4.3.3, não tem fechamento, na esquerda e na direita, os traços aqui, as linhas, então na parte superior, na parte inferior e separando o cabeçalho. Então aqui está indicando como deve ser feito. Então você repara que não tem linhas no meio, apesar daqui estar falando há no mínimo 3 traços horizontais paralelos, mas essa parte de dentro da tabela aqui, a parte interior aqui do conteúdo, não tem outras linhas, que poderia ter sido separado, por exemplo, total, micro-regiões, municípios, mas aqui, de acordo com o IBGE, você não deve colocar. A recomendação não seria colocar. Bem, uma outra coisa interessante é a indicação da fonte, Então aqui está a fonte alinhada à esquerda e depois vem a nota, o notas, e ele fica alinhado, Se você olhar aqui, ele está com recuo, Então ele fica alinhado aqui no começo da própria linha. Outra que ele fala, 4.3.2, quando em uma tabela houver necessidade de se destacar parte do cabeçalho ou parte dos dados numéricos, estes devem ser estruturados com ou mais traços verticais paralelos adicionais. Então você também ainda pode pegar dentro do cabeçalho e fazer algumas outras subdivisões. Então aqui eu coloquei o exemplo da tabela. Uma recomendação geral é que a tabela seja elaborada de forma a ser apresentada em uma única página, porque se você tem que quebrar essa tabela em outras como se fossem subtabelas, tem toda a orientação, mas dá mais trabalho, acaba dando mais trabalho. Alguns recursos que podemos utilizar é virar a página e trabalhar lá com recursos que a gente aprendeu lá na aula 2 ou na aula 3, se eu não me engano, tá? Bem, então, continuando. Nós já sabemos como que tem que ser a tabela. Vamos aqui para o quadro, A tabela é formada por linhas verticais e não apresenta fechamento nas extremidades. Esse tipo de elemento é usado comumente para expressar dados
quantitativos, ou em outras palavras, dados numéricos, né? Então você coloca as especificações aqui, as descrições na linha e nas colunas, mas o interior dela é basicamente números. Enquanto que o quadro é formado, ele já diferencia um pouco porque ele vai ser todo quadriculado, totalmente fechado, com linhas, com colunas e esse tipo de elemento é usado comumente para expressar dados qualitativos. Então vamos ver, basicamente textos, né? Então enquanto aqui a tabela a gente utiliza para números, quadro a gente vai utilizar mais aí somente para textos. Então continuando, vamos lá para o nosso Word. Então eu deixei aqui as recomendações lá das diretrizes do TCC. O interessante das diretrizes é que ela especifica coisas que não estão muito claras na ABNT, né? Que algumas recomendações que a ABNT faz aqui já está especificado. Por exemplo, o texto de ilustrações e tabelas, aqui a diretriz fala que tem que ser fonte 10, justificado, isso aqui a gente já viu, isso aqui a gente também viu na aula passada. Então vamos lá para o que interessa, né? Vamos aprender a fazer a formatação de tabelas. Então, o que eu fiz? Eu copiei aqui uma tabela, né? Eu copiei e colei lá do Excel. Eu prefiro trabalhar no Excel, mas se você quer trabalhar com tabelas aqui no Word, também é possível. Se você vir cá em inserir, tabelas, desculpa, você selecionando onde você quer, você consegue colocar o tamanho que você quiser. No caso, eu já tinha a tabela lá no Excel, eu copiei e colei aqui. Se você olhar, ela já está passando aqui da margem, né? E ela não está na formatação que deveria estar na formatação de tabela. Então, o Excel não, o Word também nos permite trabalhar com estilos, né? Vamos criar aí um estilo da tabela conforme o IBGE nos solicita. Então eu colei aqui para ganhar tempo, né? Já coloquei fonte próprio autor, as notas aqui que estão alinhadas, né? Se você precisa verificar, criar estilos de textos, volta lá na aula 4, né? Que ali tem criação de estilos, e aqui a gente só vai trabalhar com mais a parte da formatação. Então vamos lá colocar coloquei a tabela. O que eu vou fazer? Colocar o título da tabela, ou a legenda dela. Então, cliquei aqui onde está esse quadradinho, direita, inserir legenda, ou eu posso vir aqui, referências, inserir legenda. Né? Então, isso aqui não é figura, isso aqui é uma tabela, certo? Então, aonde que eu vou colocar? Acima do item selecionado, aqui a gente trabalhou na aula passada, né? Novo rótulo, numeração, se você perdeu, vai lá na aula 6, e confere ali o conteúdo, é rapidinho, você já vai ficar craque nisso. Então, ok, tabela 1. Tabela 1. O hífen aqui, vou colocar custos comuns, só para ganhar tempo. Então eu venho lá em página inicial. Cadê título, título, ilustração, título, tabela, a mesma formatação. Legal, aqui já está formatado, agora eu tenho que formatar a tabela. Vamos criar um estilo de tabela? Então, ó, inserir a tabela. Se você clicar na tabela, você vai ver que aqui já aparece, né, aqui na faixa de opções, ferramentas de tabela. Então aqui eu tenho várias opções, né, que eu posso estar utilizando. E aqui eu tenho várias outras opções. Então vamos explicar essa parte aqui da esquerda primeiro, para a gente entender bem. Vou colocar outra cor aqui, pronto. Essa cor. Isso aqui, cada uma dessas opções, ela me remete a estilos que eu criei, né? Assim, dentro de um próprio estilo, como que fosse subestilos ali dentro. Então eu posso brincar com isso aqui. Bom, tentar explicar de uma outra maneira. Então se você vem aqui, tira a linha, pode ver que a formatação dela mudou. Se eu colocar linha em tiras, pode ver que já não fica toda colorida. Primeira coluna, também. Tá? Então eu desmarquei aqui todas essas opções. Então olha como ela ficou. Agora se eu coloco só a linha de cabeçalho, ela já aparece com a pré-formatação que está aqui criada nesse estilo.
e aqui ela fica em negrito, né? Se eu quiser a primeira coluna também, então aqui também há essa alteração. Então você pode ver que aqui também altera. Então algumas vezes talvez você não encontra a formatação que você quer, justamente porque aqui não está selecionado. Bem, então vou procurar aqui uma qualquer, vou criar um novo estilo, tá? Um novo estilo de tabela a partir do zero, novo estilo. Então eu vou dar o nome dela IBGE, então propriedades, né? Dei o nome aqui IBGE, tipo de estilo tabela, tem algumas opções, mas aqui no caso é tabela, estilo baseado em tabela normal, tranquilo. E aqui que está a questão, né? Aplicar a formatação aqui. Tabela inteira, quando eu desmarco todas essas opções aqui ó, no canto esquerdo, né? Então ela vai utilizar essa aqui da tabela inteira. Aqui eu tenho outra, ó, com linha de cabeçalho, com linha de totais, a primeira coluna, cadê primeira coluna? Então são formatações que eu trabalho aqui, na hora que eu seleciono, ela vai pegar essa formatação que eu fiz. Então, primeira coisa, né, a gente viu lá que a fonte era 10. Eu posso ver por aqui, aqui são as formatações mais rápidas, né? Opa. Formatação 10 e colocar aqui tudo no meio. Então você pode ver que já fez a alteração. Agora para colocar as linhas, né, em cima e embaixo, onde que eu tenho que ir? Venho aqui em bordas e sombreamento. Então eu quero esse tipo de linha, mas eu poderia colocar qualquer uma. Tá, então eu venho nessa daqui, deixa eu sacar essas seleções. Como estava no normal, eu cliquei aqui e cliquei aqui. Vou aplicar a tabela, certo? E dei OK. Se você reparar, já apareceu aqui as opções, né? A formatação que eu criei. Então vamos dar uma olhada aqui como que ela fica no normal. OK. Então eu criei a tabela que se chama IBGE. Olha como que ela ficou. Ela já ficou aqui né, com as linhas em cima e abaixo. Caso você não esteja vendo essas linhas, você vem aqui, ó, Layout, Exibir linhas grades, tá? Então isso aqui é para você ver onde que tem linhas, onde tem colunas, mas isso não vai ser impresso, né? Então eu deixo aqui, porque assim, como estou trabalhando com formatação, eu gosto de ver tudo que está, assim, o que é possível visualizar, para já tirar as minhas dúvidas, né, de que formatação que há com texto. Outra coisa que a gente tem trabalhado aqui sempre, assim, na página, estou trabalhando com formatação, eu tenho que clicar nesse P, né, sempre tenho que marcar essa opção aqui para ver onde que tem espaço, parágrafo, né, as formatações existentes, quebra de linha, quebra de seção. Bem, voltando aqui então, né, já consegui uma parte dela, e agora o restante, né? Então eu volto aqui em Design da tabela, vou modificar o estilo da tabela. Então modificando esse estilo, se eu vir aqui agora, eu tenho que vir com linha de cabeçalhos, então eu vou formatar a parte da linha de cabeçalhos. Formatar, bordas e sombreamento. Então aqui de novo, né? A borda que eu quero é em cima e embaixo e OK. Pronto. Já criamos a nossa tabela de acordo com o IBGE. Então aqui, ó, se eu desmarco, ele volta naquela primeira formatação. Se eu coloco com linha de cabeçalhos, já está criada, né? Conforme ali o IBGE. Bem, ela tá legal? Desculpe, voltamos aqui que a gente não fez ainda da fonte, né? Então vamos lá. Modificar estilo da tabela, formatar, vem aqui, fonte. Então, o que eu vou colocar a fonte? Qual que eu estou trabalhando? Calibre 10. Tá? Então, já tem as outras formatações, se você quiser colocar negrito ou não. OK. Estou trabalhando com tabela inteira e OK. Bem, se eu voltar aqui, página inicial, calibre, já está tudo ali alinhado no meio, mas ainda tem esse problema, ela está passando, né? Então aqui segue algumas dicas, ó. Se você clicar aqui de novo aqui nessa cruz aqui,
nesse indicação de mover aqui, se você clicar aqui com direito e vir aqui, ó, autoajuste, ela vai aparecer essas opções. Ajustar-se automaticamente ao conteúdo, a janela ou largura fixa de coluna. Ou se você vir aqui em layout, aqui também tem ajuste automático. Tá? Então, se eu clicar ao conteúdo, ela vai tentar ali se enquadrar da melhor maneira possível ali ao conteúdo que tem, ao texto, aos números, né? As linhas, ao tamanho aqui do conteúdo que está contido, ela vai tentar se enquadrar. Ou você também pode vir aqui em ajuste de janela. Então, o que ela faz? Ela coloca a sua tabela de acordo com a janela. Então, isso aqui é uma opção aqui, uma ferramenta que o Excel nos traz que... Desculpa, Excel não, né? Word, que o Word nos traz, que nos permite fazer agilizar essa formatação. Então aqui, tirar as linhas, né? Só para a gente conferir. Então está aqui certinho, conforme o padrão do IBGE. E que mais? Dá uma dica aqui rápida então de formatar os textos, né, aqui nas notas aqui, de acordo a colocar ele como subscrito ou sobrescrito, né? Então, se você vir aqui, selecionar o que você quer colocar reduzido, então você seleciona Shift, Ctrl, igual. Ele deixou na parte superior ou Ctrl, igual. Ctrl, igual ele deixa na parte inferior aqui do texto. Então você pode fazer isso. Se você já fez uma vez, se você selecionar F4, né? Então, deixa eu colocar aqui F4, ele vai repetir o comando anterior. Então, novamente, você vir aqui, Ctrl igual, ele reduziu o texto. Né? Aqui também, como eu já acabei de fazer a mesma coisa, eu vou com F4, F4 e F4. Legal? Bem, agora vamos fazer... desculpa, que a gente não referenciou, né? Então vamos referenciar A. Se você perdeu, assiste ali a aula passada. Então, referência cruzada. Eu venho aqui, isso aqui é um tipo de tabela. Então eu venho aqui, tem numerado. Não, cadê a tabela? Tabela. Coloco só nome e número e inserir. Então, a tabela 1 mostra os valores referentes, né, aos custos comuns aos veículos. Então já está referenciada, já está próxima do texto.